Fala rapaziada do canal Beleza, eu sou o Bruno, aqui no canal Bruno Ferreira, eu comento sobre futebol e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Após a classificação do Cruzeiro, Cássio destaca tranquilidade em pênalti defendido nesta quinta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Cruzeiro visitou o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu por 2-0 com gols do Lucas Vidalba e Carlos Eduardo, tá bom? Destaque para o goleiro Cássio, que salvou o time do Cruzeiro, ao defender uma cobrança de pênalti aos 40 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda marcava por 1-0, tá? Após a partida, o goleiro do Cruzeiro, Cássio, elogiou o trabalho de Barroca, técnico do CRB, e agradeceu o apoio recebido nos momentos mais delicados. Abre aspas. Difícil, uma equipe bem organizada. Conheço o Barroca, treinador deles, um cara muito inteligente. 2 jogos difíceis. Nós também sabemos que seria difícil, mas grande festa da torcida aqui, muito bacana. E a gente conseguiu essa vitória muito importante. Glória a Deus por tudo o que tem acontecido. Família, minha esposa, meus filhos, o padrinho, o mister e meus companheiros de trabalho. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas nos momentos mais difíceis vocês veem quem sai com você. Agora é muito fácil, mas nos momentos lá atrás de cobranças justas, nós não viramos as costas, todo confiado no meu trabalho. Então, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando, nos dedicando e ajudando o Cruzeiro, que é o mais importante. Desde quando eu cheguei no Cruzeiro, meu intuito é tentar ajudar o clube e estar brigando por títulos. Esse grupo é muito trabalhador, muito delicado a colocar o Cruzeiro no lugar que ele merece, que é brigando por títulos e estar na frente da tabela. Fecha aspas, disse o Cássio. Igual o Cássio falou, rapaziada? Quando que estava sendo criticado, quando o Cruzeiro estava naquela situação difícil, poucas pessoas apoiam, vem muitas críticas, ninguém imaginava que eles podiam reverter isso tudo aí, tá aí onde o Cruzeiro está hoje, jogando bem, tá bem na tabela, Então é igual isso que ele falou, hoje é fácil elogiar, mas lá atrás só tava massacrando, xingando, tipo assim, humilhando o goleiro, Você vê, rapaziada, vaias, isso tudo aí, as pessoas fazendo memes aí, caçoando. Igual ele fala, Hoje elogiar é fácil, mas lá atrás, aí ele vê quem eu estava com ele ali de verdade. Bom, em relação ao pênalti, o Cássio aí destacou sua preparação e importância dos recursos atuais no processo de análise e tomada de decisão. Vou te falar aqui o que ele disse, abre aspas. Tive tranquilidade. Antigamente não tínhamos esse recurso que temos hoje. De ver vídeos, de estudar, mas isso eu agradeço ao Robertinho, ao Léo, ao Otávio e ao João. A gente fez o estudo, eles tentam me passar e ajudar. E temos sintonia. O pessoal também que cuida das imagens. Acho que foi um estado, fui feliz em conseguir defender o pênalti. Fecha aspas, analisou o goleiro Cássio. O goleiro Cássio também afirmou estar completamente adaptado e feliz no clube em Minas Gerais. Abre aspas. Estou feliz, acho que quanto mais passa o tempo, você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo, caindo, levantando e tirando lições disso. Me sinto muito bem, muito feliz. Fui muito bem recebido pelo Cruzeiro. Minas Gerais é muito bacana, o povo mineiro é sensacional, então me sinto à vontade, em casa. O que eu posso fazer é tentar retribuir, fazendo o meu melhor dentro de campo. Tentar fazer melhor, ajudando o Cruzeiro. Minha família também está muito contente, e quando estamos felizes, as coisas fluem bem. Fecha aspas, finalizou o goleiro Cássio, É isso, rapaziada, é isso. Tá tudo dando certo aí para o goleiro Cássio, a família dele tá todos bem, Tá recebendo bastante elogios. O time do Cruzeiro hoje é um time que tá muito engrenado, Você pode ver que é um time que tem controle de jogo, um time muito ofensivo também, um time que joga muito bem defensivamente também. É o time que tá engrenado, o time joga muito bonito, dá gosto de assistir a equipe do Cruzeiro jogando, Eu mesmo sou cruzeirense, fico muito contente aí de saber, que o Cruzeiro tá nesse nível aí, rapaziada? A tendência agora é só melhorar mais ainda. O técnico aí é isso. Eles não, eles não abaixam a cabeça, eles não deixam de focar, sabe? Cada dia eles querem melhorar mais que o outro dia. Cada jogo eles querem jogar melhor do que o jogo anterior. Então, é isso aí que é o segredo do time não cair, O time aí não ter aquela fase ruim. Sempre tem que tentar dar o melhor, rapaziada? É isso que eles estão fazendo. Fora os jogadores que a equipe do Cruzeiro tem, sensacional, o Claudio Matheus Pereira, o Romero, o Lucas, só jogadoraço, entre outros, Tem muitos jogadores aí, o time todo tá de parabéns. Com a classificação, o Cruzeiro aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira, dia 12, para saber quem irá enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil, tá bom? E aqui foi enfrentar o Cruzeiro, boa sorte, porque o Cabuloso vai com tudo, tá bom? Claro que a outra equipe que foi enfrentada também, óbvio que vai vir com tudo, vai ser jogão. Leonardo Jardim valoriza a postura da equipe em classificação, isso mesmo. Vou te falar aqui o que o Leonardo Jardim falou após o jogo. Igual eu te falei, o Cruzeiro está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, todos estão bastante contentes. E após a partida, o técnico Leonardo Jardim destacou a atuação da equipe e comemorou o desempenho coletivo, além de projetar
os próximos passos da temporada. Vou te falar aqui agora o que o Leonardo Jardim disse, abre aspas. Acho que foi uma grande resposta da equipe. A dificuldade já tinha dito que em casa tínhamos tido atitude, mas não tinha qualidade para fazer os gols. Mas aqui voltamos a ter atitude e a capacidade de fazer os gols. O resultado é justificado 2 gols de diferença. Poderia ter ficado 3-1, 4-1. O Matheus teve uma na trave, o Caio teve uma mal finalizada. Acho a diferença dos gols acentua aquilo que se passou dentro de campo. E o Cruzeiro continua seu trabalho. Fecha aspas. A vitória fora de casa também manteve uma grande sequência de invencibilidade do Cruzeiro, para quem não sabe aí, como visitante, né, na temporada. Agora a Raposa aí soma 8 jogos em sequência, isso mesmo, 8 jogos em sequência, sem perder fora dos seus mandos. Leonardo Jardim destacou o comprometimento do elenco e o respeito à camisa estrelada, abre aspas. Abdicamos dos nossos princípios e um dos é esse, respeitar a camisa do Cruzeiro. Tentar dar o nosso máximo coletivamente e individualmente. O Cruzeiro merece isso. É um escudo que merece respeito. Vamos fazer jogos com mais qualidade, menos qualidade, mas temos que ser a ideia sempre. Ter uma atitude forte, empenho coletivo, aliar isso e alguns bons jogos que temos realizados. Para fazer os gols que fizemos e deixar de sofrer, temos o recorde de 6 jogos fora de casa do Brasileirão sem sofrer gols. É um trabalho coletivo de organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes por esse objetivo, fecha aspas, disse o Leonardo Jardim. E apesar dessa classificação na Copa do Brasil, vale lembrar que o foco do Cruzeiro segue dividido com o Campeonato Brasileiro, onde o clube busca uma vaga na próxima edição, né, rapaziada, da Libertadores. Jardim foi direto ao abordar as metas traçadas aí pelo clube do Cruzeiro. Abre aspas. Quando nós pensamos na Libertadores, via Brasileirão. A Copa é sempre um objetivo. O Cruzeiro é quem tem mais Copa do Brasil. Nós temos que pensar o que é mais importante. Agora, o jogo do Santos. O resto é secundário nesse momento. Recuperar os jogadores deste jogo intenso, dessa viagem longa e apresentar o nosso futebol. É o mais importante para mim e para os jogadores. Temos que pensar que o próximo jogo é uma final. Fecha aspas. É isso. Só pra você ver a mentalidade do treinador, né? Isso é muito importante. O próximo jogo é a final. Todo jogo ele vai nessa mentalidade aí achando que é a final, né? E ele vai com tudo. Por isso que o Cruzeiro já tá nesse nível aí, né? Nessa qualidade de todos os jogadores aí jogando. O técnico também comentou os desafios impostos pelo calendário do futebol brasileiro e as longas distâncias nas viagens, abre aspas. Uma das coisas que existe aqui são as grandes distâncias e eleva o acumulado da fadiga física e psicológica. Eu, quando vim para o Brasil, sabia disso e é por isso que eu não quero treinar aqui muitos anos, para não ter esse desgaste. Mas também apaixonado pelo outro lado, uma festa muito bonita, um estádio com fogos de artifício. Raramente, num outro país, nós vemos uma festa com essa dimensão. Para mim, tem sido gratificante viver o Mineirão cheio, mas essas situações, para quem gosta de futebol, é gratificante. Fecha aspas. Isso aí, né, falou tipo meio naquela resenha ali no começo, né, deu aquela risada. E agora, lembrando que o próximo compromisso do Cruzeiro será diante do Santos, time do Neymar. Isso mesmo, rapaziada. O cabuloso vai enfrentar o time do Neymar. Vai ser jogaço aí, né? O Neymar aí, tem que tomar bastante cuidado com o Neymar, pô, porque eu sou fã demais do Neymar aí. O número 1 pra mim, né, no ranking aí pra mim é Neymar, sou muito fã dele mesmo. Mas eu tô sempre pro Cruzeirão, mas quando o Neymar me dá uma caneta aí, dá um chapéuzão, eu vou vibrar, pô, porque eu gosto de ver ele mais jogando. E eu vou te falar, aí você tem esse jogo, viu? Porque eu sei que o Cabuloso aí é um time massa, né, já ganhou de grandes equipes, mas você pode ver, mano, quando o Neymar tá jogando, dá trabalho. A verdade é essa, e ele tá muito bem mesmo. E agora ele tá começando a jogar 90 minutos. Eu espero que ele continue assim, né? Torço demais pra ele, pra não sofrer mais lesões, porque a Copa do Mundo precisa dele, a Seleção Brasileira precisa dele, né? Vamos torcer pra ele não sofrer mais lesões aí. E é isso, joga demais, jogadoraço. Vale a pena assistir ele mais jogando. Você é louco, pai, o cara é diferenciado demais. Sobre o Cruzeiro, né, enfrentar o Santos, o duelo marca o último jogo da equipe antes de uma pausa de uma semana no calendário, né? E Jardim espera mais uma atuação sólida diante da torcida. Ele falou a seguinte coisa, abre aspas. Com certeza o próximo jogo é o mais importante. Mais uma vez, nossa torcida se diz presente. Comprou os ingressos, mais uma vez os nossos jogadores ganharam o respeito da torcida. E a resposta dos torcedores é essa. Vamos tentar fazer o máximo para conquistar os 3 pontos e dar a alegria que eles merecem. Fecha aspas, disse Leonardo Jardim. Por fim, o treinador Leonardo Jardim elogiou 2 dos nomes mais experientes do elenco. O goleiro Cássio e o zagueiro Lucas Vidaliba. Ambos foram titulares na partida contra o CRB. Abre aspas. O Cássio vocês sabem bem, ele é muito grande, ele não cresceu, mas teve uma atitude e um comportamento digno de um grande profissional. Com a minha chegada, tivemos a conversa e definimos algumas estratégias e ele, como grande profissional, publicamente já disse isso.
conseguiu baixar seu peso, ganhar mobilidade. E eu brinco com ele, voltou aos 30 anos. Em relação ao Vidal, estava destreinado quando eu cheguei. A gente acredita, representa a atitude e o compromisso que eu gosto que os jogadores tenham no clube. Não dá para jogar todo mundo, mas atitude e empenho todos do grupo têm tido. Mesmo aqueles que jogam menos. Você vê a grandeza desse técnico, né? Surreal mesmo. Você vê, conversou com ele, conversou para perder mais peso, por isso que o Cássio evoluiu tanto. Com a classificação garantida, o Cruzeiro aguarda agora o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Tá, igual eu te falei aqui no início do vídeo. E igual o Vidal, né? Chegou destreinado, o técnico conversou com ele, viu o que é bom pra ele. Hoje é um jogadoraço, né? Você vê que evoluiu muito. Bom, rapaziada, o Gustavo Henrique destaca fator decisivo na classificação sobre o Palmeiras. Isso mesmo. Bom, o ator do gol que selou a classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil e garantiu a vitória por 2-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Mano, isso mesmo. O zagueiro Gustavo Henrique exaltou a vitória do Timão e explicou que, apesar do avanço para a próxima fase, o time precisa continuar trabalhando se quiser ser campeão. Vou te falar aqui o que ele disse, abre aspas. Cara, é uma grande vitória. Exaltar a Deus primeiramente pela oportunidade de estar jogando mais um jogo grande como esse. Sabemos que ia ser um campeonato muito difícil. A gente viu toda a mobilização deles em casa. Só que a gente se preparou muito para esse jogo. Nosso rival direto, nosso maior rival. 4 jogos nesse ano e que a gente conseguiu ficar os 4 jogos sem tomar gol para uma grande equipe, que é o Palmeiras. Agora continuar trabalhando, a gente passou de fase, mas a gente não foi campeão ainda. A gente vai buscar esse título que a nossa torcida merece livre. Fecha aspas, falou Gustavo Henrique. Isso mesmo. Na sequência da entrevista, o Gustavo Henrique aí falou sobre como o aspecto, né, mental dos jogadores do Corinthians foi o diferencial para o Corinthians se classificar dentro da casa do seu rival. Abre aspas. O mental foi o diferencial. Sabemos que seria um confronto muito equilibrado. Sabemos a força do Palmeiras dentro da casa deles. O primeiro de tudo foi o respeito que tivemos por eles. O Palmeiras teve um expulso e isso ajudou muito o nosso jogo. Mas mesmo assim, eles não desistiram. Fecha aspas, finalizou o zagueiro. É isso, parabéns para a equipe aí, né, do Corinthians. Venceu 2-0 aí contra a equipe do Palmeiras. Não é fácil vencer o Palmeiras. Olha o elenco que tem o Palmeiras, né? Só jogadoraço aí. E o Corinthians foi pra cima, rapaziada. É isso, né? Com certeza a torcida aí do Corinthians tá muito contente aí, vibrando demais, né? Que é uma baita competição, né? E é isso, rapaziada. O Corinthians aí jogou melhor, conseguiu dominar o jogo, né? Venceu de 2-0, não tomou gol, parabéns pra defesa, né? Pô, não, mesmo assim, segurar o Palmeiras não é pra qualquer equipe. Eles conseguiram segurar e vencer de 2-0. Isso é louco. O técnico Dorival Júnior revelou o segredo da vitória do Corinthians no derby. Veja aqui, tá interessante. Após a vitória por 2-0 sobre o Palmeiras, ele destacou a minuciosa preparação. O jogo aconteceu nesta noite, né, na quarta-feira, dia 6, pela Copa do Brasil. Segundo o treinador Dorival Júnior, o grande foco nos detalhes foi diferencial para a equipe. Abre aspas. Nós preocupamos com detalhes, preparamos a equipe nessas 2 últimas semanas. Fecha aspas, disse o comandante. Os 2 gols do Corinthians, de fato, surgiram de lances de bola parada. Vai lembrar isso aqui. O treinador, então, exaltou o trabalho feito nos treinamentos para esse fundamento. Por isso que é importante treinar bastante, né? Para o Dorival, a dedicação a esse tipo de jogada foi crucial para o resultado. Abre aspas. Foram 2 gols de bola parada que fizeram com que destravássemos a partida. Fico muito feliz. Fecha aspas, explicou Dorival Júnior ao jornalista. O Palmeiras, inclusive, teve um jogador expulso, né, logo no início da partida. Dorival, contudo, admitiu que, paradoxalmente, a equipe sentiu uma quebra de ritmo. Abre aspas. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, tivemos uma quebra no posicionamento. Fecha aspas, analisou. Abre aspas, no intervalo buscamos correções. Melhoramos muito. Fecha aspas, completou o técnico. A classificação, segundo o treinador, pode indicar uma nova e importante fase. Ele acredita que o Corinthians está começando a achar um novo rumo na temporada. Abre aspas. Estamos começando a encontrar um caminho um pouquinho diferente. É um momento muito difícil que estamos atravessando. Lá dentro estamos resolvendo tudo com os atletas. Fecha aspas, disse o Dorival. Por fim, com a vitória, o Corinthians avançou para as quartas de final. O time agora aguarda o sorteio para conhecer, né, seu próximo adversário na Copa do Brasil. O foco, no entanto, já se volta para o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Timão aí, enfim, né, enfrenta o Juventude na próxima segunda-feira, dia 11, fora de casa. É isso, né? O time aí venceu por 2-0, teve uma expulsão, mas trabalhou muito mentalmente e conseguiu vencer com 2 bolas paradas, né? Então aí, dá para perceber que além dos jogadores aí, por exemplo, no próximo jogo, né? No próximo jogo na Copa do Brasil, tem que ficar esperto por isso. Porque você pode fazer gol no lance normal, né? Jogando futebol normal, né? Com o jogador correndo ali, dar uma pancada no gol,
E se ter falta perto da área ali, é perigo de gol, né? Então isso já é vantagem também para a equipe do Corinthians, né? Saber que bola parada os jogadores se dão bem. Isso aí fez eles avançar para as 4. Lesionado, o Memphis deve perder, né? Jogo da Copa do Brasil, isso mesmo. O atacante Memphis Depay deve desfalcar o Corinthians em jogos importantes ao longo das próximas semanas. O holandês Memphis Depay sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita no clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira no Allianz Parque pela Copa do Brasil. O Timão não divulgou o prazo para o retorno, mas em contusões desse tipo, atletas costumam levar entre 4 a 6 semanas para voltar às atividades. Sendo assim, o Memphis Depay terá algumas partidas do Campeonato Brasileiro, incluindo possivelmente, né, rapaziada, um outro jogo contra o Palmeiras. O próximo derby está agendado para o dia 31 deste mês, às 6h30 hora de Brasília, na Neoquímica Arena. Infelizmente, Depay deve ficar de fora, né, da ida das quartas de final da Copa do Brasil, ainda com adversário indefinido, mas pode retornar ao tempo de volta, né, no jogo de volta. As datas da base da CBF para a realização de confrontos são 27 de agosto e 11 de setembro. O Corinthians e os demais times classificados ainda não conhecem seus adversários, né, igual eu te falei aqui, vai ter o sorteio aí lá para terça-feira, né, rapaziada. Bom, a ausência de Depay é uma enorme dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, né? Apesar de algumas críticas, o jogador Depay aí, ele possui 18 participações em gols em 35 partidas disputadas nessa temporada e é titular absoluto da equipe, né, rapaziada? Pode vir crítica, mas queira ou não, ele joga bem, né? E ele tem bons números, né? De camisa 10, o Timão também perdeu o André Carrillo. O meio-campista teve um diagnóstico, né? Uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e precisará passar por uma intervenção cirúrgica. Você vê, é muito complicado, né? Com esse tipo de lesão. Vamos torcer para ele melhorar o mais rápido possível, que dá tudo certo na cirurgia. O elenco Dorival Júnior terá que buscar soluções rápidas para o próximo jogo, né? O Corinthians já retorna nos gramados na próxima segunda-feira, igual eu te falei, contra o Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo será realizado às 8 horas de Brasília, tá bom? Então é isso aí. Carrillo, né, e o Depay aí pode com certeza ficar fora do primeiro jogo, né, por causa dessas lesões aí. Vamos torcer demais para eles melhorar o mais rápido possível. A gente tem que torcer para o sucesso de outros jogadores também, para dar tudo certo, né, rapaziada? Que é muito ruim ficar machucado, lesionado. Essas situações é muito complicado, mexe com o psicológico. Mas é isso, vai dar tudo certo para eles, vai voltar o mais rápido possível, né? A gente quer ver uma grande competição, não é verdade? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se, ative o sininho nesse canal. Tamo junto, um forte abraço e aguardo o próximo vídeo aí. Fui.